Vamos iniciar mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e esta aula é específica para a terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos estudar sobre a arte moderna e os movimentos de vanguarda. Quero ressaltar para você que esse é um tema muito amplo, por isso essa aula foi dividida em parte 1, parte 2. Hoje nós vamos iniciar então falando sobre alguns movimentos de vanguarda importantes, mas antes nós vamos conhecer um pouco sobre o contexto histórico em que a arte moderna foi se tornando um grande movimento artístico, tá bom? Vamos lá então? Acompanha comigo no primeiro slide. A arte moderna e o contexto histórico das vanguardas europeias. Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus, surgidos no fervor dos ideais da época, foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Então, observem que nós estamos num momento muito importante da história da humanidade, que é a Idade Moderna. Lembrem-se que nós dividimos a história da humanidade por períodos, né? E nós estamos saindo aí da arte antiga não, gente, desculpa, da Idade Média. Lembram que a Idade Média durou por volta de 1 milênio e isso foi refletido claramente nas artes. O que é que vai acontecer então depois da Idade Média? Nós vamos ter o Renascimento e o movimento chamado Romantismo, que volta aos princípios da arte clássica. Então, a gente está nesse período de transição, em que o homem volta a ser o centro, em que ele é representado na arte e não mais apenas a igreja que vai organizar essa forma de pensar o mundo e de selecionar a arte. Então, nós estamos nesse momento de transição. E na Idade Moderna, já estamos aí pensando na criação da máquina, na Revolução Industrial. E aí vai ter outros movimentos que vão ser de suma importância para que a arte ela ganhe um outro caráter e aí esse caráter vai propor algumas rupturas e essas rupturas vão aparecer primeiramente nesses movimentos de vanguarda. É por isso que a gente sempre volta para eles quando nós estamos falando sobre a arte moderna. A arte moderna ela vai influenciar toda a arte contemporânea, que é a arte que nós consumimos e produzimos na contemporaneidade. Acompanhe comigo então o próximo slide. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música e etc. As vanguardas artísticas, elas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim, observem, novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. E é importante vocês lembrarem que desses padrões aí, nós temos então a volta aos padrões da arte clássica, por exemplo. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant-garde, significa a guarda avançada,
o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes. Então, observem do que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando desse momento de transição, em que o homem ele começa a questionar o próprio estilo de vida. Nós estamos saindo da Primeira Guerra Mundial, nós estamos vivenciando ainda aí os avanços da Revolução Industrial e, consequentemente, a criação de algumas máquinas, né, da locomotiva, e isso modifica a forma como o homem vê o mundo, consequentemente, como ele vê a paisagem. E ao se deparar com o sofrimento que a guerra causa, o artista começa a trazer isso para dentro dos movimentos artísticos de vanguarda. E aí o que é mais interessante nesse momento? É representar uma paisagem ou o sofrimento humano? É colocar o homem no centro desse sofrimento ou demonstrar o que está acontecendo ao redor do mundo? Essas coisas elas vão aparecer na arte. E aí o artista ele se coloca como um questionador. É como se ele estivesse mostrando para a sociedade aquilo que nós não estamos conseguindo observar. E aí é claro que isso é pautado nas experiências que eles estão vivendo naquele momento. E aí é claro que a gente pode trazer uma obra de arte, gente, para a nossa atualidade, fazer uma releitura dela, se apropriar de alguns significados. Mas é sempre importante a gente entender o contexto em que ela foi criada e o que ela estava representando naquele momento. E é por isso que hoje a gente vai conhecer alguns movimentos artísticos que trazem um pouco essa percepção. Acompanhe comigo, então, o primeiro movimento artístico de vanguarda para a gente conhecer. É o expressionismo, surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905. O expressionismo ele foi um movimento artístico que teve origem com o grupo de Brücke, que em português significa a ponte. Ernst Kirchner, Erich Heckel e Karl Schmidt-Rottluff foram os artistas que se uniram para criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e emoções. Possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro movimento anterior, o impressionismo. Vale ressaltar, gente, que o impressionismo ele era um movimento que realmente ele estava muito ligado à imagem sendo representada com a influência da luz, e os artistas desse movimento eles mostravam a beleza do mundo. O expressionismo mostra o horror, por exemplo, que a guerra causava. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração do Die Brücke e precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893, uma das pinturas mais emblemáticas do pintor, que é essa que vocês estão vendo aí do lado. Eu acho quase impossível a gente não conhecer, porque essa imagem também já foi representada em vários locais, a gente encontra ela facilmente nas redes sociais, inclusive com imagens em que trocam o personagem principal, né, e fazem uma releitura do momento que nós estamos vivendo agora. Essa é a obra que é muito representativa do expressionismo e muitos de nós conhecemos ela, com certeza. O próximo movimento que eu quero apresentar para vocês é o fauvismo. O fauvismo ele foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das cores e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem compromissos com as cores reais. Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns desses pintores desse movimento foram chamados pelos críticos de fauves, os feras em português. Então observem que o nome do movimento ele é dado justamente porque eles eram considerados como artistas menores, por assim dizer. Eles não eram reconhecidos, como se eles não fossem refinados e, portanto, eles sofressem preconceito dos outros artistas. A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Alguns nomes importantes do fauvismo são
André Derain, Maurice de Vlaminck, Otto Fries e Henri Matisse. A obra que vocês estão vendo aí também representa muito bem o movimento, traz essas cores puras, né? E não tem uma preocupação com a forma real dos seres humanos. Afinal de contas, lembrem-se que o movimento ele estava justamente questionando o lugar da arte, que não necessariamente é o lugar de imitação. Para isso, eles fazem até provocações, existem a câmera fotográfica, tá bom? O próximo movimento, então, que nós vamos conhecer e o último da aula de hoje é o cubismo. O cubismo ele foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas d'Avignon. Outros representantes do movimento foram Georges Braque, Juan Gris e Fernand Léger. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Na primeira, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis. No sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas, como a nossa querida Tarsila do Amaral. E aí vocês estão vendo na tela As Damas de Pablo Picasso, e aí vocês observam como que ele fez a representação da mulher, as formas, né, como que ele coloca, e é muito interessante depois você fazer uma análise desse quadro com seu professor de arte, para perceber todas as nuances e poéticas do artista, tá bom? A gente não vai ter tempo de analisá-las, mas observem que a ideia aí é colocar a mulher em todos os seus formatos, sem que a gente precise virar cada uma delas. E é por isso que a gente tem essa sensação de deformação na imagem, tá bom? Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, anota, pergunta para o teu professor de arte. Esse é um tema muito vasto. É claro que aqui é apenas uma apresentação dos movimentos para que vocês entendam esse período e saibam que esses movimentos artísticos, eles iam provocando algumas rupturas no modo de fazer e consumir a arte, tá bom? Eu quero te convidar agora para o nosso Exercitando. Acompanha comigo. Primeiro, você vai citar os principais acontecimentos ocorridos na Idade Moderna que influenciaram a criação artística. Segundo, você vai explicar com as suas palavras o que significa a expressão vanguardas artísticas. Terceiro, você vai destacar em seu caderno as principais características do expressionismo, fauvismo e cubismo. E, por fim, você vai compartilhar a resposta com seu professor de arte. Bom, gente, é isso. Estamos finalizando a nossa aula. Se você quiser rever essa ou outras aulas, é só acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar um material muito interessante, tudo organizado por componente e série que você está estudando, tá bom? É isso, até mais!